Viva! Seja bem-vindo. Ao longo das últimas décadas, ele foi mais do que um jornalista, foi cronista, atento de um país em construção, autor de livros que confrontam a memória e desafiam o silêncio. José Vicente Lopes tem olhado Cabo Verde com uma lucidez rara. Dos tempos da fome à independência nacional, da transição política à inquietação do presente. Escreveu sobre os bastidores do poder, mas também sobre o povo que nunca desistiu de resistir. Agora, nesta série especial, queremos escutá-lo, não apenas para recordar, mas para pensar com ele o que fomos, o que somos e o que ainda poderemos ser. Outras vozes, outros tempos, a mesma pergunta. Que país queremos ser? José Vicente, obrigado pela disponibilidade. Regressaste a Cabo Verde em 1987. Podes precisar já agora também estas datas do Brasil, formado em jornalismo. Imagino cheio de vontade de fazer perguntas. Encontras um país com 12 anos, mais ou menos, de independência e de partido único. O PICV tinha prometido segurança alimentar, combate ao desemprego, educação, saúde, justiça social. Quando chegaste, Zé, o que é que viste? Como estava o país, na rua, nas instituições, nos rostos das pessoas? Bem, eu cheguei por volta de, se não me engano, em julho. Regressei do Brasil depois de 4 anos, por volta de julho de 87, portanto eu apanhei já os períodos mais críticos do Partido Único, portanto uma altura em que o regime já estava ele próprio em entropia. Portanto já a dar sinais de esgotamento. Sim, claramente. Aliás, eu regressado a Cabo Verde, regressei primeiro a São Vicente, onde apanhei com os jovens a se manifestarem praticamente contra o regime. Também já o Terra Nova já apresentava posições bastante críticas em relação ao regime. Portanto, 87, logo a seguir, 88, temos o terceiro congresso do PAICV. É um congresso que mostra claramente que o regime procurava, ainda com muitas contradições e hesitações, uma fuga em frente para a realidade criada com a proclamação da independência de Cabo Verde em 65, num quadro de partido único. E como é que ambiente é que encontraste em termos de liberdade de imprensa? Enfim, se fazer jornalismo nesse contexto era difícil, presumo eu. Era sem dúvida que era difícil, porque o quadro estava definido. É preciso dizer o seguinte: portanto, um indivíduo, um jovem que está no Brasil, volta para Cabo Verde, porquê, né? Eu sempre não... Há uma razão simples. Eu, quando fui estudar ao Brasil como bolseiro, eu assinei um compromisso de que, uma vez formado, eu teria que voltar para Cabo Verde, onde teria que trabalhar para o Estado durante 5 anos. Havia esta norma. Portanto, eu, de certa forma, como um homem da sua palavra, eu vim cumprir a minha palavra. Mas estavas a acompanhar, mesmo estando a estudar, acompanhavas aquilo que se passava em Cabo Verde. Eu já no Brasil fazia críticas. Aliás, o último artigo que eu escrevi publiquei no Terra Nova, foi sobre a lei de imprensa que se tinha aprovado naquela altura em 86. Creio que em dezembro de 86. E nesse artigo que escrevi e publiquei no Terra Nova, eu criticava essa lei de imprensa pelos aspectos mais perniciosos que tinha. Nomeadamente, lembro que um dos pontos havia uma espécie de redoma que se queria meter as autoridades do país, nomeadamente o Presidente da República, que mesmo sendo verdade, ninguém podia escrever contra tais individualidades. Eu disse, não, isso eu contestei claramente esse aspecto da lei de imprensa. Portanto, os titulares dos órgãos de soberania eram intocáveis. Praticamente, sobretudo o Presidente da República. Havia um cuidado muito particular em relação ao Presidente da República. Aquela lei não permitia a prova da verdade dos factos. Havia essa terminologia. Que eu, obviamente, um jovem a estudar no Brasil, com toda a liberdade de imprensa, e depois havia uma coisa também que o próprio regime geria com dificuldade. O regime nunca se assumiu como um regime autoritário, muito menos ditatorial. Ele sempre se apregoava que era um regime de democracia nacional revolucionária, de democracia participativa. Logo,
deixava muitas brechas para eventuais exercícios de crítica. E eu confesso que exerci, de certa forma, este exercício de crítica. Olha, eu no Voz do Povo, quando cheguei no Voz do Povo, da parte dos meus colegas, devo dizer que fui muito bem recebido. E também, aliás, não posso dizer que tenha sido mal recebido pela direção, pelo contrário, todos me acolheram muito bem, principalmente os colegas. Mas, na altura, por causa dos artigos que eu tinha publicado no Terra Nova, houve uma tentativa de quase que impedir de eu entrar no Voz do Povo, porque eu era conhecido como um crítico do regime através dos artigos que tinha publicado no Terra Nova a partir do Brasil. Eu, como te disse, Carlos, eu apenas vim cumprir a minha palavra. Se entendessem que não havia lugar para mim no Voz do Povo, muito bem, eu ficava desobrigado daquele compromisso que eu tinha assumido como bolseiro, de uma vez formado, viria regressar a Cabo Verde. Eu até digo mais, eu tive condições para ficar no Brasil. Só que, mais uma vez, entendi que tinha que vir cumprir a minha palavra e vim. Portanto, o meu quadro era esse. Agora, uma vez instalado no Voz do Povo, eu confesso que procurei, na medida do possível, fazer sempre bem o meu trabalho e, na medida do possível, procurei ajudar a tornar aquele jornal mais arejável. Se for ver a história do Voz do Povo, do início, já nos finais dos anos 80, há inclusive uma mudança gráfica considerável. Considerável. Portanto, isso podes confirmar. Sim, eu acompanhei. Sim. Não só a mudança gráfica, mas também introduzimos cadernos sobre desporto, cadernos sobre cultura, cadernos sobre questões nacionais e do dia a dia. Isso eu participei na reformulação ou na renovação do Voz do Povo nessa altura. Portanto, bem ou mal, lá íamos levando a vida com as inibições próprias do regime, e o certo é que quando se dá a abertura em 1990, acho que havia um quadro muito mais favorável no Voz do Povo do que nos outros meios de comunicação social, em parte por causa da ação de alguns indivíduos que lá estavam, inclusive grupo esse no qual eu me incluía. Zé, pronto, estiveste no Voz do Povo, aliás, foste editor de Cultura e Economia. Portanto, conheces muito bem por dentro o jornal. Como é que 50 anos depois, enfim, prestes a fazer agora 50 anos de independência, que papel é que, de facto, esse jornal, o Voz do Povo, desempenhou enquanto repositório de memória, mas enquanto também um espaço, digamos, não apenas de informação diária, mas também havia análises, há aí vários artigos também de opinião, e já havia, no fim, como disseste, um arrojo por parte dos jornalistas. Repara, o Voz do Povo, de certa forma, foi acompanhando o processo social, político e geral de Cabo Verde, desde o seu surgimento em 75 até... Sim, porque antes havia progresso, não é? Primeiro porque, repara, se fores ver a história do Voz do Povo, período este em que eu não estava, o jornalismo era anónimo, os textos não eram assinados. Creio que só nos anos 80 é que começam a aparecer os primeiros textos assinados. Lembro de um deles era Somar de Itanha, já não sei quem era pseudónimo de quem, o Manuel Delegado, Armando Soares, e depois mesmo com o nome dele. Pouco a pouco o jornalismo foi adquirindo identidade. Portanto, porque era próprio do regimes do género. Quer dizer, o indivíduo não existe, é tudo um coletivo. Então, mas pouco a pouco, individualmente, as pessoas foram ensaiando e testando, de certa forma, o regime. Algumas pessoas tiveram aborrecimentos por causa disso, não vamos agora escamotear, mas outras nem por isso. Portanto, o quadro foi mais ou menos este. Para mim, os jornais em Cabo Verde, e isto começa desde os mais antigos aos mais recentes, são sobretudo depositórios da memória. Vão acompanhando e refletindo a realidade que o país é. Aliás, quem quiser contar a história de Cabo Verde, a história contemporânea, forçosamente tem que revisitar o Voz do Povo. É impossível hoje escrevermos a história contemporânea de qualquer país sem recorrer aos jornais. É óbvio que o Voz do Povo, pelas suas limitações, acaba por ser uma fonte também limitada em determinados assuntos. Mas, de qualquer forma,
O Voz do Povo, como os outros órgãos anteriores que existiram em Cabo Verde, nomeadamente o Arquipélago, o Boletim Cabo Verde, o Notícias de Cabo Verde e outros mais, por aquilo que conseguiram captar e publicar, isso constitui parte do nosso acervo memorialístico, e daí quem quiser escrever sobre esses períodos terá forçosamente que compulsar as páginas desses jornais. E é neste sentido também que o Voz do Povo é um depositário da memória, embora com todas as limitações que possa ter. É evidente que os primeiros 15 anos de independência trouxeram ganhos na saúde, na educação, na construção, na afirmação do Estado, mas também não é menos verdade que há algumas zonas de sombra, sobretudo no que toca aos direitos e garantias dos cidadãos, por exemplo, as prisões de 1977, a repressão após a revolta de 1981, portanto, na reforma agrária. Na tua opinião, bom, ainda não tinhas chegado, como é que a imprensa, a Voz do Povo em particular, terá lidado com esses episódios? Quando a gente vai consultar o Voz do Povo, as notícias são muito escassas em relação a esses episódios. Claramente tendo em conta a natureza do regime, como eu disse. Por exemplo, eu lembro-me que em 77, eu nem sequer estava cá, mas por aquilo que, se fores procurar no Voz do Povo, vais encontrar material quase nenhum. E eu lembro, por altura da reforma agrária, mais do que a Voz do Povo, quem bem ou mal foi dizendo coisas foi a rádio de Voz São Vicente na altura. E dizendo coisas, divulgando o discurso oficial sobre aquele acontecimento. Daí que é um período que, aliás, muitas dessas histórias, muitas das histórias sobre determinados episódios que aconteceram durante o período do Partido Único são histórias que vieram ser contadas depois. Não na altura, porque havia, desde logo, uma inibição e mais do que uma inibição, pode encontrar, às vezes, um comunicado do Sim, governo. mas é um comunicado, é um discurso oficial. Sim, claro. Portanto, isso, por exemplo, tanto na questão do 77, os trotskistas em 79, a reforma agrária em 81, ela há sempre um comunicado e não há mais nada. Aliás, alguns dos protagonistas do processo dos trotskistas disseram que chegaram a escrever e mandaram para a Voz do Povo e os textos nunca foram publicados. Isso por si só mostra a natureza autoritária do regime daquela altura. Pedro Pires tinha uma concepção também do que era o jornalista. Ele dizia que o jornalista, enfim, não tinha que ser imparcial, era alguém que ajudava também a transmitir a visão, a consciencializar os cabo-verdianos. Na tua opinião, quando é que de facto surge o jornalismo, ou o jornalista enquanto profissional? Esta profissão de jornalista vai nascer o quê? Depois de 80? Repara, o jornalismo em Cabo Verde até a independência foi amadora. Pelo conhecimento que eu tenho. Sim, estou a falar de jornalista profissional. Isso é mesmo, por isso estou a chegar lá. Portanto, é com a independência, com a tomada da Rádio Voz de São Vicente, com a emissora oficial que havia, ou depois a Rádio Nacional, é que se começa a criar uma classe de jornalistas. Porque até aí eram indivíduos tarimbeiros, gente que gostava de ler textos na rádio, gente que gostava de escrever artigos, portanto, era isso. Os primeiros profissionais, os primeiros quadros formados em jornalismo realmente, creio que os dois primeiros foram Jorge Guimarães, que chegou a dirigir a Rádio Voz de São Vicente, e depois chegou o fundador da Cabo Press, e também o Carlos Alberto Araújo. Esses foram os dois primeiros quadros formados em jornalismo. É depois deles que venho Arminda Barros, a Filomena Silva, tu e outros mais. Portanto, sim, eu sou muito mais recente. Sim, mas repara, o jornalista profissional não existia. Aliás, quando Pedro Pires faz essa afirmação de que jornalistas militantes, eu ainda estava lá na faculdade no Brasil. Eu lembro de um grupo que depois foi estudar, na altura, o Daniel Medina. Eu lembro que o Daniel Medina foi mais ou menos pouco depois de mim. Exato. Eu fui para o Brasil, eles foram para o Porto e o grupo... Depois saiu o David também. Sim, o David Leite também, mas o David não se foi formar, ele depois saiu e acho que depois conseguiu emigrar para Exato, sim, esteve na BBC. Na BBC, na Inglaterra, depois foi à França, portanto,
Uma classe de jornalistas uma classe de jornalistas mesmo formados é coisa relativamente recente. Portanto, começamos a aparecer já nos finais dos meados dos anos 80 e finais dos anos 80. Eu creio que não sim, porque obstante, na altura fizeram-se algumas formações, digamos, técnico-profissionais em São Jorginho, com um grupo de jornalistas da Cabo Press e que vinham jornalistas portugueses precisamente para ministrar essa formação. Mas isto em alguns casos também tinha uma carga, digamos, ideológica. Com certeza. Aliás, eu cheguei a participar numa coisa destas no São Jorginho, quando eu regressei, mas aquelas coisas que o Pedro Pires, o Luís Pires e outros disseram, entrou para um ouvido e saiu para outro. Porque eu... Aliás, acho que... Tu vinhas do Brasil. Sim, aquilo entrava para um ouvido e saiu para outro. Porque eu sabia o que... Além de baixo, eles não tinham autoridade técnica para me ensinar jornalismo. Eu aprendi, portanto... Aliás, por causa destas características minhas muito particulares, com alguma irreverência pelo meio, é que muitas vezes surgiram vários problemas no Voz do Povo por causa de mim, coisas do género. Por exemplo, eu lembro que chegou uma altura que eu dizia, em jornalismo não há títulos nobilitários. Ninguém é doutor, ninguém é engenheiro, ninguém é camarada, ninguém é isto, ninguém é aquilo. Por exemplo, cada vez que a gente tinha que se referir ao Presidente da República, tinha por aqueles títulos todos, secretário-geral do partido, membro da Comissão Política, Conselho Nacional, e era assim. Então eu disse, não, o Presidente da República é Pereira. Rapaz, que confusão que eu na altura acabei por provocar naquele jornal, por causa de uma banalidade como esta, sabe? Uma coisa simples. Aliás, qualquer pessoa pega um jornal, a gente não sabe quais são os títulos que o governante tal ou tal tem ou deixa de ter. O que interessa é o nome da pessoa e a função que ela ocupa. Sim, uma vez a Gunga Tolentino também contou-me um episódio, acho que vinha Pedro Pires, do estrangeiro, e ela lança-lhe a pergunta do aeroporto, Sr. Primeiro-Ministro, e o Pires vira-se para ela a dizer, e onde é que está o camarada? Diz, mas nós não somos camaradas, eu sou jornalista, o senhor mas repare, Primeiro-Ministro. o grande problema é que esses indivíduos que governaram Cabo Verde de 75 até 90, eles foram formatados numa determinada escola. Formatação esta que, com o tempo, em Cabo Verde, entrou em choque com a realidade. E é por isso que as mudanças foram acontecendo em Cabo Verde. Às vezes a mudança chega até ser uma coisa ténue, imperceptível, mas vai acontecendo. E dentro dessa concepção que esse pessoal tinha do poder e que entrou a determinada altura entrou em choque flagrante com a realidade cabo-verdiana, eu acho que em meados dos anos 80 já estava mais do que evidente que o PGC, primeiro o PGC, depois o PCV, já estava a patinar diante da realidade cabo-verdiana. Portanto, isto é uma outra coisa também que causou muitos problemas em Cabo Verde, que a dificuldade de quem está no poder, do tempo que leva para perceber as mudanças sociais que vão acontecendo nas sociedades. Porque são indivíduos que normalmente estão no seu casulo do poder, perdem contato com a realidade, deixam de saber o que é que as pessoas querem e depois um dia espantam-se porque foram apiados de poder. Isto acontece ainda hoje. Mas isso não acontece com os jornalistas que, por estarem atentos ao instante, à linguagem, aos gestos, costumam ser dos primeiros a perceber que algo está a mudar, mesmo quando, enfim, não é declarado. No teu caso, quando é que começaste a sentir que o regime de Partido Único estava, de facto, a dar sinais de esgotamento? Para mim, já falaste no Congresso? Para mim foi evidente. Esse terceiro Congresso do PCV em 88, para mim foi mais do que evidente. Não só mais do que evidente, foi mais uma perda de oportunidade para se dar o salto. Mas na altura, em 88, o regime estava mais preocupado em fazer a abertura da economia ao mundo, a tal extroversão económica. Por causa da influência chinesa, inclusive, Deng Xiaoping. Portanto, Deng Xiaoping conseguiu fazer grande salto. Fazer aquele grande salto, sair daquela economia estatal para uma economia capitalista, sem o partido perder o controle da realidade, do poder. Por isso é que tivemos a manifestação da Praça Tiananmen. Ali é que as coisas ficaram mais ou menos definidas, porque pelo menos o modelo chinês teve ali uma reformatação e reformatação essa que existe, prevalece até hoje. Agora, outras realidades não conseguiram fazer isso.
Porque a partir do momento que o regime, por exemplo, no caso de Cabo Verde, a partir do momento que o regime ensaia a fazer a sua extroversão económica, também tem que fazer a sua extroversão política. Porque deixa de pertencer a um determinado grupo. Claro. Portanto, são essas contradições. Tem que se abrir a investimentos estrangeiros. Sim, são essas contradições que o regime, na altura, levou tempo para perceber. 88, para mim, foi uma perda de oportunidade. Para não dizer falta de outras oportunidades que, por exemplo, 80, quando o Nino deu o golpe. Isto na altura já estava mostrado o caminho. A partir do momento que você... Os fulanos que integravam o PSGC com aquele golpe deixam de poder ostentar toda aquela mística da Guiné-Bissau em seu favor. O regime já está a trocar os pés. E mesmo assim, de 80, consegue arrastar-se até 90. Isso para além de outras perdas de oportunidade que este arquipélago foi tendo ao longo da sua história, que é uma coisa impressionante. Portanto, porque se vamos ver a história de Cabo Verde, ao longo dos séculos, é que são cada as oportunidades que nós vamos deixando para trás. Que quem nos dirige, quem nos governa, não consegue perceber, não está... Não lê os sinais. Não só não lê os sinais, como acho que também há um desconhecimento profundo do nosso passado. Por exemplo, hoje, falando que está a governar, provavelmente governar Cabo Verde, dos 40, 50 anos. O que é que ele sabe da vida no início de Cabo Verde, no início do século XX? Se ele não estudou verdadeiramente. Então... Vamos todos, de improviso em improviso, levando este país para onde a maré nos levar também. Pois é, depois desse congresso há outros desenvolvimentos, depois vem o Conselho Nacional de 19 de fevereiro, mas mais tarde, não é? Já 90. Mas, entretanto, há um episódio que acontece aí e que é a morte de Renato Cardoso. É um acontecimento ainda envolto, digamos, em alguma poeira, a bruma Sim. do tempo. Não tem havido investigação sobre o que terá acontecido. Eu li muitas reportagens que por acaso foram feitas por um jornalista do Voz de Povo que ia assistir às sessões de audiência no tribunal e que escrevia, Sim. digamos, um bocado esse... Por exemplo, o Renato Cardoso morreu em 89, está a ver? O Congresso, novembro de 88, o Renato morre mais um ano depois, em 89. Tudo isso são elementos que criam um ambiente propício para questionamentos. E depois o Renato, apesar de integrar o regime, ele era tido como liberal. Então, e logo ele era secretário de Estado da Administração Pública. Dependente do primeiro-ministro Pedro Sim. Pires na altura. Portanto, ele era um liberal e depois havia... O próprio regime nessa altura tinha disputas intestinas. E então criou-se logo a ideia de que houve ali um assassinato político e, houve gente que se beneficiou disso. Eu, francamente, depois de todo esse tempo, depois de tudo que se disse, eu pergunto se aquele acontecimento foi realmente um facto político ou se foi um incidente estúpido que aconteceu naquele dia e tanto mais que até hoje. Acho que até o fulano que foi acusado de ter matado o Renato já morreu também, parece-me. O Badil Boxeiro. Sim. Portanto, isto ficou assim. Ficou aquelas coisas assim no ar. E nós, como todos os povos, gostamos de alguns bons... Também gostamos de mistérios. Portanto, a morte do Renato Cardoso fica ali naquele quadro dos mistérios para quem quiser usar como quiser. Tanto mais que a morte dele em si... A exploração política aconteceu mesmo depois, mesmo depois por gente com responsabilidade, a prometer que ia esclarecer o assunto e até hoje nada. Conquistou o poder, saiu do poder e até hoje nada. Portanto, isto prova, no fundo, a nossa grande miséria humana. Zé Vicente, mas o ano 1990, logo em fevereiro, praticamente até o final do ano, o país vai viver aqui um ambiente de muita agitação política, as coisas vão se sucedendo, são negociações, para já esse Conselho Nacional, depois algumas decisões, algumas medidas legislativas, a lei dos partidos, a queda do artigo 4º, enfim, várias coisas acontecem nesse período. A minha questão é como é que os jornalistas acompanharam esse momento. Aí já eu pelo menos tinha consciência que estava a viver
um momento particular na nossa vida, pelo ritmo que as coisas iam tomando. Além disso, para além de ser jornalista de Voz do Povo, eu também era correspondente da BBC, e havia coisas que eu não dizia aqui, mas dizia na BBC, escrevia no Público, tudo isso. Eu tinha uma rede de informantes bastante apreciável, né? E devo dizer. Portanto, naquela altura a história era uma coisa palpitante. E depois havia um outro facto. Cabo Verde, naquela altura, funcionou como laboratório para outros países que também estavam a ser fustigados pela rua que queria mudança. Portanto, esse período realmente integrou-se naquilo que o Samuel Huntington chamou de terceira vaga. E curiosamente, no caso dos países africanos de língua portuguesa, o primeiro a dar sinais de abertura não foi Cabo Verde, foi São Tomé e Príncipe. Mas Cabo Verde é um pouquinho maior, com mais gente, com mais traquejo, conseguiu capitalizar essa ideia de que foi nós estávamos a ser os primeiros. Aliás, além de do nosso processo ter surgido pouco depois do São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe fez uma outra coisa que nós só viríamos fazer depois, a primeira alternância política. Portanto, está a ver. Portanto, e eu acho que, não sei se alguém for um dia estudar isso, acho que já há estudos nesse campo e mostram essas nuances. Eu lembro que nas primeiras eleições legislativas de janeiro de 91, veio um representante angolano, que era o Loi, acho que era assim que ele se chamava, já morreu. E uma das coisas que na altura ele disse que eles tinham aprendido muito com Cabo Verde. Precisamente por isso, quando eu falo da lição, por isso é que depois o Nino Vieira viu como é que a coisa foi feita aqui em Cabo Verde. Mas ele protela, ao mesmo tempo que protela a abertura na Guiné, ele vai fomentando o surgimento de várias forças políticas. É por isso que quando a primeira eleição legislativa na Guiné, a oposição está de tal forma pulverizada que o PGC, Nino Vieira, sobrevive. Ao contrário daqui. Aqui, como houve um processo acelerado, e quem estava no poder na altura não teve essa perspicácia. A perspicácia, por exemplo, de permitir que, apesar de todas as dificuldades, a OCID se legalizasse. Logo, aquilo ficou logo polarizado até os dias de hoje. Mas o PCV tinha definido um calendário que depois, paulatinamente, foi sofrendo alterações por pressão do Movimento para a Democracia. No sonho inicial do regime, inclusive de Pedro Pires, é que as primeiras eleições legislativas em Cabo Verde seriam em 1995. E não em 91, como acabou. Primeiro as presidenciais. Sim, não só primeiro, mas também, quer dizer, quando é feito o anúncio da queda do artigo 4. Sim, exatamente. O anúncio da queda do artigo 4, que o tal Conselho Nacional que te referiste, foi em fevereiro de 1990. Creio que até fui eu que lhe coloquei a pergunta naquela conferência de imprensa ali no Salão Nobre da Assembleia Nacional. Então, quando vamos ter isso? Não, isto primeiro são grupos de cidadãos e depois daqui, em 1995, é que vamos fazer as eleições. Tese esta que depois foi retomada por um dirigente do PICV na Ilha do Sá, o Armindo Maurício, que já faleceu, que também ficou ali a falar em 1995. As coisas precipitaram-se. As coisas precipitaram-se. Com certeza. Com a pressão do Movimento para a Democracia. Sim, isso foi inegável. Esse foi um momento único na história. Aliás, 1990, 91, repete-se o quadro que o PIGC conseguiu em 74, 75, por exemplo. É quem mobilizava as massas, as ruas, as pessoas, é que acabou por impor a sua vontade. Se isso aconteceu em 74, a situação repetiu-se em 90, 91. Mas o José Tomás Veiga, no livro que lançou, salvo erro, no ano passado, Democracia Nacional Revolucionária, diz que o PICV não tinha intenção nenhuma de sair, de abandonar o poder. Queria, de facto, religar-se às massas, à sociedade cabo-verdiana, para se perpetuar no poder. Estava a dar ideias de que queria fazer abertura, mas no fundo queria era perpetuar-se no poder. E depois, naturalmente, consegue provar isso com uma série de documentos aí no livro. Carlos,
vamos e venhamos, não há partido político nenhum que esteja no poder que não queira conservar o poder e perpetuar-se no poder. Isto até para os senhores que são eleitos pelo voto popular. Mesmo através do voto popular, eles procuram todas as formas de, uma vez conquistado o poder, conservar o poder e perpetuar-se no poder. Portanto, quanto a isso, nós estamos conversados. Pois, então, essa abertura, do teu ponto de vista, foi uma abertura de facto forçada, foi negociada, o partido viu que realmente já não havia condições de se manter sozinho no Essa abertura poder. teve várias componentes. Primeiro, como eu disse, o regime estava em entropia. Estava ele próprio com seus elementos lá em lutas internas. E segundo, o país estava estagnado. O terceiro, havia um desejo de liberdade, que eu acho que aqui os primeiros governantes de Cabo Verde não perceberam e tiveram dificuldade de perceber isso. Quer dizer, eu acho que o desejo de liberdade ele é intrínseco ao cabo-verdiano. Um cabo-verdiano é um povo que precisa de liberdade até para se mexer, para se movimentar. Quer dizer, é uma coisa... Tolera algumas coisas, mas chega um momento em que não aguenta mais. Sim, não aguenta. Ou então, o que é mais perigoso? Aqui em Cabo Verde, aqui em Santiago, a expressão sofre calado. O fulano sofre calado, mas um dia acerta as contas com o filho da mãe que lhe está a chatear a vida. E é isto que acontece sempre. Pois, e vêm as eleições e há uma grande surpresa. Pronto, parece-me que o PCV não estava à espera de perder as eleições e nem também o MPD, porque há a entrevista do Carlos Veiga ao Expresso em Portugal a dizer que boa ideia era ter 30%. pelo menos 30% lembro dos deputados disso. para aliás, ter uma força. Eu lembro até do Cursinho Tolentino, condescendentemente em Santo Antão, a dizer, não, se esses fulanos tiverem 20% ou 30% já vão com muita sorte. Ele estava tão seguro de si que disse isso em Santo Antão. E mais uma vez é que eu disse, quer dizer, os fulanos, as pessoas que entram para o poder, criam uma redoma, vivem naquele aquário e não saem daquele aquário. E depois um dia que perdem o poder, aliás, depois, quer dizer, isto é uma questão da sociologia e da política cabo-verdiana. A forma como é que se chega ao poder e como é que se perde o poder em Cabo Verde. Os fulanos que chegam ao poder, chegam lá pelos ombros do povo, né? E então ficam lá. Um dia dão-se conta que perderam o poder e não percebem porque é que perderam o poder. Sabe? Não percebem porque desconectam-se normalmente com a realidade. Achas que o PCV tinha alguma sondagem que lhe dava vitória folgada? Olha, a Roselma fala disso, disse que o partido tinha uma sondagem, mas Pedro Pires diz que não. Não. Houve, na altura, a sondagem é uma coisa que as sondagens em Cabo Verde surgem nessa altura. Em 90, antes primeiras eleições em 90. Eu lembro de uma sondagem feita pelo Instituto Amílcar Cabral, que era uma coisa mais ou menos desse tipo. Quem quer mudanças em Cabo Verde são os quadros. Os outros não querem mudança. E eles, inclusive, exatamente pela altura do terceiro congresso, essa sondagem foi feita. E os senhores que estavam no poder passaram a vida a alardear essa sondagem. Agora, em 91, já nas eleições, eu francamente não sei se as sondagens já eram utilizadas como método, porque ainda eram mesmo essa sondagem que eu referi-me, era uma coisa muito incipiente, não tinha ficha técnica, não tinha... Não só não tinha ficha técnica, era uma coisa, quer dizer, as sondagens em Cabo Verde só se tornaram instrumentos credíveis, se formos ver, a partir de meados da década de 90. E mesmo assim, ainda hoje surgem estudos e há gente barafusta contra estudos, né? Apedrejam a sondagem. Mas ainda instante estavas a falar da UCID. Como é possível que um partido histórico fez, enfim, várias manifestações na Holanda, nos Estados Unidos, mesmo também aqui internamente em Cabo Verde, como é que não consegue se legalizar a tempo para participar nas eleições? Por culpa da própria UCID. O grande problema da UCID durante muito tempo foi a falta de entendimento entre as suas várias alas, nomeadamente a ala de Lisboa, a ala de Portugal, a ala da Holanda, a ala dos Estados Unidos. Então, eles... E depois, eu que vivi esse período de abertura, pareceu-me o seguinte: a UCID não acreditou que aquela abertura fosse verdadeira. E quando se deu conta que afinal era verdadeira, foi tarde. E o PCD, por sua vez, não teve também o discernimento de ver
que quanto mais os campos políticos estivessem divididos por pretensos, pretensos, quer dizer, ou por os mais variados atores com intenção de conquistar o poder, melhor para ele. Mas ele não, quer dizer, achava que... Sim, porque o eleitorado ficava fragmentado. Sim, é óbvio. Você fragmenta o eleitorado e depois tens, no mínimo, tens um parlamento com 3 deputados, com três forças políticas, o que não aconteceu. E não aconteceu, e depois, quer dizer, a partir daí, a polarização em Cabo Verde também se estabeleceu com fortes raízes. Mas na altura houve algumas vozes também a defender que, pelo estatuto histórico do CID, deveria, enfim, ter condições para se legalizar sem toda aquela burocracia, aquelas exigências, portanto teria um estatuto, uma legalização pela via do estatuto da legitimidade histórica. O PCV e o MPD se legalizaram por essa via, acho eu. Existiam, simplesmente cumpriram o mínimo, entregaram os papéis no Supremo Tribunal de Justiça, acho eu, na altura, e pronto. Agora, portanto, ao CID em si, mas eu acho que o problema principal foi a falta os responsáveis do CID levaram tempo a acreditar naquela abertura. E como levaram tempo para acreditar naquilo, levaram tempo a chegar a Cabo Verde também. E quando chegaram a Cabo Verde, o campo político eleitoral estava dominado ou pelo PCV ou pelo MPD. A mudança para o multipartidarismo criou a expectativa de maior liberdade e respeito pelo jornalismo, mas não tardaram a surgir tensões entre os profissionais da comunicação e o novo poder. Como é que viveste esse mal-estar entre o novo governo e os jornalistas? Repara, eu na altura era o presidente da AJOC. Sim, porque a AJOC surge em novembro de 1990. Novembro de 1990. E em plena campanha, lembro o Valdemar Almeida, que vive e trabalha hoje no Sal, teve um incidente no fogo. E a JOC tomou uma posição contra teve um incidente, um elemento responsável do PSCV contra ele. E nós tomamos posição na altura, em plena campanha eleitoral, para tu veres. Dá-se abertura, depois a coisa inverte-se. Um colega, o Júlio Vera Cruz, vai fazer uma cobertura, na altura já pelo Jornal da Semana, e é agredido. Nós também tomamos uma posição. O que é que nós fomos fazer? Portanto, a partir daí já as coisas ficaram estragadas para... A reportagem do Júlio tinha que ver com a devolução das casas do Estado. Sim. Esse foi um dos episódios que a partir daí... Repara, tu te podes denominar... Há muitas trocas de comunicados entre a AJOC e o governo. Sim. Tu te podes denominar... os regimes democráticos não se fazem da noite para o dia. Nós ainda estamos a construir ou a consolidar a democracia em Cabo Verde. E nós saímos de um regime em que o jornalista tinha que ser militante, porque assim é que era lindo e maravilhoso, e mudámos para o regime e as pessoas que viveram no anterior regime continuavam a achar que o jornalista tem que ser militante ou tinha que ter, à partida, simpatias por este ou por aquele. E quando as coisas não acontecem assim, tivemos os problemas que tivemos. Portanto... Havia uma ideia de que era preciso implodir, no fundo, todo esse edifício do jornalismo, porque os jornalistas eram precisamente agentes do Partido Único. Não, esse discurso, por isso é que eu disse. Portanto, a gente não faz uma sociedade não se torna democrática só porque um belo dia vamos fazer eleições multipartidárias. Não. É um processo que prossegue. Eu pessoalmente procuro ver esse período todo como um período de aprendizagem. Todos nós tivemos, bem ou mal, que aprender com a realidade de Cabo Verde. Mas é nessa altura, exato, é nessa altura que o Zé Vicente sai do Voz de Povo ou já não existia o Voz de Povo? Não, quando entra o Movimento para a Democracia? Não, o Voz de Povo foi extinto em novembro de 1992. Portanto, novembro de 92, portanto, faz as contas. Pois. Aliás, é extinto precisamente porque trabalhavam lá duas pessoas que eram tidas como os diabos em pessoa, a Filomena Silva e eu. Portanto, e a gente que não gosta, que eu diga que eu fui saneado, mas eu fui saneado. Tenho lá santa paciência. E eu não tenho prazer nenhum de falar nisso e não tenho gozo nenhum de falar nisso. Eu acho apenas um momento lamentável e que... não faço gala nenhum disso.
Não, porque não preciso desse momento da minha vida para ser quem eu sou. Portanto, concordas com essa leitura que a Isabel Lopes Ferreira faz no seu livro Mal-Estar no Jornalismo Cabo-Verdiano, que ele defende que os anos 90 foram marcados por uma tensão constante entre os jornalistas e o novo poder político. Houve também, nessa altura, muitos processos nos tribunais contra jornalistas que, apesar de democrático, não facilitava o trabalho de imprensa e resistia Nesse à período, crítica. Carlos, houve, sobretudo, uma instrumentalização escandalosa da justiça em relação aos jornalistas. Basta dizer-te que, na altura, eu estava na semana, o jornal saía na sexta-feira, na segunda-feira a Filomena Silva já estava intimada para ir responder coisas que tinham saído no jornal. Portanto, havia fugas de informação, claro. Não era fugas de impressão. Fazíamos um jornal com coisas que incomodavam o Palácio da Várzea. E na segunda-feira, o Procurador da República achava-se no direito de chamar a Filomena Silva, o diretor do jornal, para responder às coisas que estavam no jornal. Agora, não é por acaso, inclusive na história da imprensa e da democracia em Cabo Verde, que este ambiente só melhora, justiça seja-lhe feita, com a exceção de José Maria Neves ao governo em 2001. Porque, como eu disse, nesta fase final da governação do MPD, o jornal saía sexta-feira, na segunda-feira a Filomena já era chamada para coisas que saíam no jornal. Quando muito, se você quiser, crimes de opinião, se você quiser. É uma coisa que sempre existiu em Cabo Verde também, crimes de opinião. Muito bem, não sei se queres falar um bocadinho sobre também aquela fase da aprovação da Constituição da República, a Constituição de 1992, todo aquele processo, as negociações, também um momento importante para... Sim, sem dúvida foi um momento importante. Ou de interesse, de cobertura jornalística. Sim, acho que sim, houve, na medida do possível, aliás, creio que, mas o quê? Eu até cheguei a participar, como jornalista, é claro, cheguei a dar a minha opinião sobre aquele momento, sobre coisas que estavam acontecendo. Acho que naquele processo apenas se falhou uma coisa. 1992, mais uma vez, a necessidade que certas pessoas têm de o poder é nosso, vamos fazer com ele o que nós quisermos. Porque em 1992, na altura de se elaborar a Constituição da República, desde aquele momento devia-se, apesar do PCV ter ficado sem capacidade de participar na... Sim, não podia apresentar um projeto. Sim. Devia-se, já que também partia-se do princípio que era uma nova Constituição, uma nova Constituinte, criar uma forma de se elaborar uma Constituição aquilo que fosse possível. É claro que a natureza do regime estava fora de questão, porque o MPD, enquanto força política maioritária, tinha a sua opção pelo seu parlamentarismo mitigado e haveria de levá-lo avante até custasse o que custasse. Aliás, isto foi dito antes do início da discussão parlamentar dessa questão. Muito bem. Agora, as coisas acontecendo daquela forma, uma situação que só vem ser colmatada em 1999, né, quando se faz uma revisão. Uma revisão, e aí as duas principais forças políticas, entendimento, estabelecem uma Constituição para Cabo Verde. Mas eu lembro-me que o Mascarenhas Monteiro... Fez uma comunicação ao país. Sim, discordou daquilo. Promulgou, mas com umas ressalvas. Ressalvas, inclusive, com esta coisa, que como não queria criar crises, lá canetou a Constituição. Do meu ponto de vista, se ele tinha convicção que aquilo não estava bem, ele que a vetasse, já que tinha poder para isso. Agora, o importante é que isto é passado. Hoje temos uma Constituição que honra qualquer cabo-verdiano, tem lá... e nós todos vivemos debaixo dessa Constituição e, na medida do possível, procurar cumprir essa Constituição, coisa que nem sempre é fácil. Aliás, e precisamente porque não é fácil, é que de vez em quando há recursos ao Tribunal Constitucional, porque as pessoas que criam motivos para irmos ao Tribunal Constitucional, eles têm consciência do que é que estão a fazer. Acham que estão no direito de poder pontapear a Constituição.
Na primeira parte da conversa com José Vicente Lopes, atravessámos o final dos anos 80 com olhos bem abertos, o regresso de um jornalista formado no estrangeiro, no Brasil, o confronto com um país que não correspondia às promessas do discurso oficial, os limites do jornalismo sob o regime do Partido Único e os silêncios em torno das zonas de sombra da nossa história. Falamos do papel ambíguo do Voz de Povo, de repressão pouco debatida, da crítica ao projeto político dominante e dos sinais subtis, mas crescentes, de que o sistema começava a esgotar-se. Na segunda parte, seguimos por esse caminho de transição do Congresso, do PAICV à primeira vitória do MPD, das tensões da abertura ao nascimento da AJOC, Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, um olhar lúcido sobre os anos 90, onde o jornalismo não apenas narrou a mudança, mas teve de lutar por sobreviver dentro dela. Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com José Vicente Lopes. Na primeira parte, o jornalista guiou-nos pelo fim do regime de Partido Único, os bastidores da transição democrática e os dilemas de um jornalismo que buscava espaço entre o silêncio e a crítica. Agora entramos noutra dimensão do seu percurso, o autor que decidiu registar com rigor e inquietação aquilo que muitos preferiram esquecer, a memória como instrumento de cidadania e o livro como espaço de confronto com a história oficial. Falamos de os bastidores da independência, das entrevistas difíceis, das reações que provocou, da paixão pela história de Cabo Verde e do papel que o jornalismo pode ter como ponte entre o passado e o futuro. Outras vozes, outros tempos, a mesma pergunta. Que país queremos ser? Zé Vicente, falemos também de uma outra fase na tua carreira. Em 95 começas a escrever, salvo erros, Bastidores, Cabo Verde, os Bastidores da Independência. Essa ideia surgiu em 95, não é? Surgiu em 95. Meses de 95. Uns poucos meses antes. Isso é que foi uma empreitada, por uma reportagem. Repara, eu devia ter aprendido a lição com os bastidores. Porque eu sou péssimo, pelos vistos, no planeamento. Eu estava assim, no meu doce farniente, né? Empastelado, ou na minha prateleira, lá na Direção-Geral de Comunicação Social, me puseram, 95, 20 anos, né? 30 anos. Sim, ok. Por isso eu sou mau na matemática também. Portanto, eu dizia, por que eu faço? Eu não vou fazer uma reportagem sobre a independência de Cabo Verde. Eu não fazia ideia, porque eu só tive a noção do trabalho que eu fiz quando me deram as provas. Aliás, tanto eu como as outras pessoas que me acompanharam na feitura daquele livro, não estou a lembrar-me do João Nuno Alçada e da Ana Cordeiro, só quando nos entregaram as provas, nós achamos que aquilo deu aquela coisa monstruosa, né? Em termos do volume. E então é que acabei por ter a noção do trabalho que eu acabei por fazer. Tanto mais que aqueles meses estouraram-se, o livro só ficou pronto aí em 96 e o lançamento foi em janeiro de 97. Mas a tua ideia era apenas dar voz a testemunhos esquecidos ou também pôr em causa certas leituras consolidadas de independência? Tudo e mais alguma coisa, se quiseres. Eu procurei fazer um trabalho com o espírito aberto. Desde logo, ouvindo o maior número possível de pessoas e, inclusive, das mais variadas tendências. Não era um livro para favorecer este ou aquele grupo político. Era um livro... Vê-se claramente que é uma investigação jornalística. Sim, sim. Aliás, eu mais que um trabalho de história, é uma investigação jornalística. Aquilo é uma investigação jornalística para bem e para o mal e ponto final. Portanto, é com essa ideia de que eu tinha que ouvir os mais diversos atores vivos daquele processo e, mais do que isso, consultar os documentos possíveis, é que acabei por produzir aquele livro, que surpreendentemente acho que sobrevive até hoje. Ainda há instantes estávamos a falar do Voz de Povo também. Quem quiser contar a história contemporânea tem que forçosamente ler Cabo Verde dos Bastidores da Independência. Olha, isto enche-me de alguma satisfação e também de alguma insatisfação.
Porquê? Porque, já são muitos anos. Já são muitos anos, quer dizer, eu acho que porque... Achas que é um déficit aqui dessa história Sim, claro que há. Contemporânea, Sim, Cabo sim. Verde? Nós temos um tremendo déficit. Ainda há dias dizia o historiador história. António Correia Silva, bom, nós conhecemos bem a história de Cabo Verde, dos séculos XIX e XVIII. Ele disse-me, olha que não. Sim, é verdade. Não conhecemos assim tão bem. Não conhecemos. E mesmo, por exemplo, para te dizer a verdade, houve coisas que eu hoje, se fosse escrever os bastidores da independência, suponhamos. É verdade que a boa parte das fontes já estão Agora não será bastidores de independência, agora podes escrever outra coisa. Não, estou a dar um exemplo. Eu mesmo depois de publicar os bastidores, continuei a interessar-me por questões que têm a ver com a história de Cabo Verde e eu acrescentaria muito mais dados. Aliás, o meu projeto inicial era fazer um livro em 3 volumes. Um primeiro volume que ia dos tempos possíveis até 25 de Abril e depois de 25 de Abril até 90 mais ou menos, que era essa a intenção. E o terceiro volume seriam os corpos documentais, portanto os documentos que eu usei e que infelizmente até hoje estão aqui guardados, porque também acho que fazem parte dessa história de Cabo Verde. Agora, quando eu digo que fico um pouco insatisfeito, é porque já são mais de 30 anos, né? Sim, foi em 95, não? 97. Sim. O lançamento foi em 97. Depois disso, não vi mais nada, não existe mais nada que, pelo menos com essa amplitude, ou então com esta ideia de contar a história. Mas não é fácil, é fazer história com as pessoas, enfim, digamos, os protagonistas ainda estão aí. Presumo que tenhas tido muitas dificuldades em conseguir algumas entrevistas. Repara, eu neste aspecto não tenho muitas queixas a fazer. Todas as pessoas que eu me aproximei aceitaram. Todas não, quase todas. Houve um outro caso de que sim, depois a gente conversa. Sim, então nunca mais acontecia. Eu vi, este gajo não quer falar comigo. E fica com esta hipocrisia, este cinismo. E mandei passear. E com as pessoas que aceitaram falar comigo, o resultado ficou patente. Não só, porque os bastidores é feito numa perspectiva dupla, da história oral e história documental. Portanto, é uma coisa que também que muito cedo acabou por me fascinar também, além da atividade de jornalismo. O livro teve impacto, trouxe elogios, mas também críticas. Por exemplo, António Caldeira Marques chegou a repostar com o livro Os Basófios da Independência. Sim. Como é que reagiste a isso? Eu sou o único cabo-verdiano que de vez em quando as pessoas escrevem livros contra... Nem um artigo, é um livro. Livro, sim. Aliás, o Dadinho Fontes me escreveu um livro contra a minha augusta pessoa. Mas eu respondi ao Caldeira Marques na altura também com uma brochura que confesso que depois me arrependi. Eu não devia ter me dado o trabalho de ter feito aquilo, mas fiz. E, mais do que isso, quer dizer, as pessoas... O grande problema da história contemporânea é que nem toda a gente quer ser o mal da fita. Porque há sempre os que... Alguns melindres. Sim, há sempre melindres e por isso é muito... Aliás, para não ferir suscetibilidades. Sim, por exemplo, qual é a lenga-lenga? Tem que ser politicamente correto. Sim, qual é a lenga-lenga que o pessoal usava até... Mesmo o pessoal do PGC que fez... Ainda é muito cedo, não podemos falar... Por exemplo, tu lês o livro do Luís Cabral, que é o primeiro livro sobre a luta da independência. Os cuidados, o volta e meia, ainda é muito cedo para falar disto, quer dizer... E o Aristides Pereira também vinha. Olha, ia perguntar-te exatamente como é que foi trabalhar com Aristides Pereira na biografia dele e depois nesse livro. Bem, o livro do Aristides Pereira surgiu... A nossa história. Sim, surgiu da insatisfação que eu tive em relação ao projeto anterior dele. Que ele escreveu o meu país, um partido, um país. O título é mais ou menos este. Eu li aquilo e disse, o Aristides Pereira não está aqui. Então foi com base nisso é que eu o desafiei. Ele resistiu, não queria, fez assim, lá para as tantas, ele acabou por aceder e fomos trabalhando. Foram horas e horas de entrevista e de reuniões. Provavelmente, olha, eu nunca me dei o trabalho de contar as horas, mas seguramente mais de 40 horas de gravações. E nós trabalhávamos da seguinte forma, eu ia ter com ele, a primeira vez fui ter com ele, a primeira sessão de trabalho, e nós trabalhávamos uma vez por semana, era uma vez por semana, normalmente aos sábados.
ali na casa, ele morava na Prainha, e era na casa dele, na biblioteca dele. Feita a primeira sessão, na sessão seguinte eu levava-lhe a transcrição. Portanto, a ver. Ele lia para ver Sim. se está tudo. E as nossas sessões. Mas tinha liberdade de suprimir algum. Com certeza. Aliás, ele fez isso. As nossas sessões duravam média de 2 horas, uma entrevista, cada sessão 2 horas. Por isso, estás a ver. Foram meses a Muitas cassetes. Muitas cassetes, ainda estão por aí guardadas. Mas o livro só veio sair já depois da morte do Aristides Pereira. Pouco depois da morte dele. Mas repara, houve 2 situações aí. Nós trabalhamos. As pessoas dizem, mas o Zé Vicente e o Aristides Pereira estavam combinados que isso Não. sairia depois da morte dele? Não houve essa combinação. Eu garanto que não houve. O que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos a sessão toda das entrevistas. Uma vez as entrevistas transcritas em volume, ele ficou com esse material e ele foi fazendo as suas revisões, a sua própria revisão. E nesse processo, muitas vezes, ele introduzia coisas novas que eu punha, e muitas vezes ele também cortava. O livro esteve para sair, na verdade, em 2001, 2001 ou 2005, 2006, acho que foi em 2000. E então ele tudo praticamente pronto. Ele disse: não, vai haver eleições. Aliás, era precisamente uma altura em que precisamente assinalar mais uma data redonda da independência de Cabo Verde. E isto é uma questão a verificar. Então ele, contudo, praticamente devidamente orientado, disse: não, vai haver eleições e de certeza absoluta os adversários do Pires vão pegar as coisas que estão aqui para fazer a campanha contra. Portanto, isto eu não quero. E eu compreendi. E disse: ok, muito bem. Portanto, veja lá, se não foi em 2001, foi em 2006, quando houve a eleição do Pires. Então, depois disso, aconteceu também o seguinte na vida particular dele. Ele passou a ter alguns problemas pessoais e familiares. A mulher adoeceu, naquele processo todo. E durante esse período de silêncio da parte dele, eu nunca toquei no assunto com ele. A gente muitas vezes se encontrava em determinados espaços, ele cumprimentava, e sempre assim muito discretamente, porque também não, ele no dia a dia sempre foi uma pessoa muito reservada, não era de grandes conversas na rua com ninguém. Então um dia, lembro-me que ali, um dia no supermercado Felicidade, na Chaga de Santo António, nós estávamos os dois a fazer compra, quando nos cruzamos, ele disse-me: olha, parte dos meus problemas já se resolveram, nós vamos retomar aquele projeto. E foi assim na parte final da vida dele, que de retrabalhar tudo novamente, compaginar as coisas, as edições, etc., que ele tem mais uma doença. Aliás, houve até um momento que ele teve um problema de saúde, teve que ir a Coimbra. Lembro-me dessa. Está a ver? Portanto, ele sobreviveu. E quando sobreviveu, eu sobrevivi, estou cá. Então eu disse: vamos trabalhar. E realmente começamos a trabalhar. Só que ele teve mais um problema de saúde, acho que caiu em casa, e teve que ser evacuado novamente para Portugal, e foi aí que ele faleceu, mas o livro já estava decidido para ser publicado. Portanto, e tanto mais que quando se dá a notícia da morte dele, por alguma razão qualquer, eu disse: não, ele tem um livro com ele, está praticamente pronto, e é verdade. Quando sai o livro, porque ele faz confissões, enfim, bastante melindrosas, e houve algumas reações também de pessoas que se viram visadas pelas declarações dele, também como autor. Mais uma vez, são os ossos do ofício. Quem se mete neste campo tem que estar preparado para isso. Porque muitas vezes, eu, para dizer com toda franqueza, há pessoas, inclusive combatentes da liberdade da pátria, que se recusam até hoje que o Aristides Pereira me tinha dado aquela entrevista. Porque acham que o Aristides Pereira... Isso é boa. Sim, há um fulano que diz isso: não, o Aristides Pereira se anula. Coisa assim do tipo. E diz aquelas coisas assim, sem filtro. Ele estava hipnotizado. Sim, olha assim. Imagina, a gente que me acusa de ter manipulado o homem. Sim,
Mas, quer dizer... Mas onde é que surgiu esta tua paixão pela história? Um jornalista que gosta muito de contar histórias do país, Não, eu sempre... de recuperar essa memória. Repare, eu gosto de história, em primeiro lugar. E depois é a vivência que eu tive, mesmo em termos de formação, os livros que eu gosto. E eu lembro-me que um dos livros que me chegou a inspirar para fazer os bastidores foi, por exemplo, o do José Freire Antunes, aquela série Portugal e América, nos Estados Unidos. Aliás, são dois livros, parece. Primeiro, Kennedy e Salazar, e depois Nixon e Caetano. Eu li aquilo, poxa, ficava ali com aquele feeling. Depois, estudei num país... Começaste a amadurecer a ideia? Sim, vim num país onde a história contemporânea também é muito bem contada por vários autores. Então, tudo aquilo que... Por exemplo, portanto, são essas leituras. E depois há toda uma escola também de jornalismo internacional, nomeadamente dos Estados Unidos e Inglaterra, onde importantes historiadores nesses países são jornalistas. Portanto, estou a lembrar-me do caso do António Bivor, na Inglaterra. São vários casos. Portanto, o Norman Mailer, ele era jornalista, escritor, mas também historiador. Sabe? Portanto, esses elementos foram, de certa forma, mexendo comigo. E, aliás, basta ver como é que o escândalo Watergate, a dupla, como é que aquela dupla funcionou, e depois os livros que se escreveram, os filmes. E, de certa forma, eu fui moldado nesse ambiente e acabou por um determinado momento. Eu já cheguei até a contar isso mais de uma vez, e vou contar mais uma vez, que aí por volta de 1990, eu ainda estava no Voz do Povo. E surgiu a possibilidade de entrevistar um conjunto de pessoas que participaram nas negociações da independência de Cabo Verde, nomeadamente para a parte de Portugal, Mário Soares, o Almeida Santos, o fulano que foi alto comissário aqui, o Vicente Almeida Dessa, mais uns portugueses. Mais uns quantos. Portanto, vai surgir esse livro, A Explicação do Mundo, não é? Sim, exatamente, está na Explicação do Mundo. E da parte portuguesa, cabo-verdiana, estava o Pires. Olha, na feitura daquelas entrevistas, eu me dei conta que eu conhecia muito pouco da história de Cabo Verde. Disse, poxa, fiquei assim... Mas falas também com o Eurico Monteiro? Sim, isto já... Angola, sim. Aliás, o primeiro trabalho jornalístico em Cabo Verde, e não é basofaria. Não é basofaria, sim. Sobre o 25 de Abril em Cabo Verde, fui eu que escrevi na semana. O primeiro trabalho, outra coisa também sobre a libertação dos presos políticos, também fui eu que fiz. Portanto, eu às tantas vi que andava à volta da história de Cabo Verde. Mas desde aquela experiência anterior de 1990. Até que quando eu disse, não, isto já tenho material, mas suficiente. E depois há outra coisa, por exemplo, as entrevistas a série com os portugueses, nem todas foram utilizadas. Então fiquei com aquele material guardado. Por isso por entender que é material, inclusive, que faz parte da história de Cabo Verde, que eu acabei por compilar na Explicação do Mundo. E para quem quiser achar que aquilo tem valor, e caso quiser consultar alguma coisa, vai encontrar esses fatos. Portanto, há em mim, por um lado, essa consciência de que nós temos um grande buraco negro na história de Cabo Verde. E o buraco negro não é só século XX, século XXI, vem mesmo lá desde o século XV, né? E até os dias de hoje. Portanto, nós somos um país pequeno, que tem uma história riquíssima, uma história fabulosa, mas que infelizmente tem um problema. Nós não temos mercado para sustentar, para dar vazão a esse material. Por exemplo, veja o projeto da História Geral de Cabo Verde. A História Geral de Cabo Verde, se não houvesse uma entidade pública a financiar aquilo, era impossível de fazer. Acho que foi um projeto de 10 anos. Por aí. Aliás, foi uma geração até de jovens historiadores que foram aprender com António Carreira, foram aprender com outras pessoas, Maria falta-me o nome da senhora, e com Luís Albuquerque. Portanto, foi uma oportunidade única, porque houve gente que percebeu que aquilo era um trabalho que era preciso fazer. Muitas vezes, o caso da X Pereira. Eu, quando surgiu a notícia
de que eu tinha um livro a sair com o Garcês Pereira, surgiram logo os milícias de costume, vai branquear a história de Cabo Verde, aquela lenga-lenga habitual, o prejuízo habitual. De repente surge um ruído que afinal havia coisas que ninguém que não estavam não agrado de certas pessoas. O jornal que tinha publicado esta lenga-lenga do que ia branquear a história, não sei o que, transformou-me em herói. Quer dizer, é a nossa miséria humana habitual, instalada. Qualquer que seja o trabalho que alguém queira fazer, muitas vezes de forma séria, de forma honesta, mas fica-se logo, este gajo é o quê? É PCV, é MPD. Este gajo, o que é que ele quer? Fica-se assim nisto. Então as pessoas ficam inquietas. Mas esse género de jornalismo, de biografia, é pouco explorado em Cabo Verde. Acho que o Zé Vicente é que se dedica mais. Por isso é que eu lamento. Para além da Aristides Pereira, depois o Onésio Silveira também. E depois as experiências que eu compilei na Explicação do Mundo. Portanto, isso é que eu lamento. Aliás, o Pires fez um livro com a Fundação Getúlio Vargas dentro dessa linha. Portanto, mas eu entendo, e não é de hoje, que um país como o nosso, inclusive, quer dizer, nós temos 50 anos de independência de Cabo Verde. Porém, 50 anos de Cabo Verde, nós temos vários domínios, várias pessoas porque a história não se faz sem pessoas. Portanto, seria interessante hoje, depois de esse trabalho que estás a fazer comigo neste momento, quer dizer, falar com fulano que estava no lugar tal, falar com ciclano que estava no lugar... Então... E é depois todo este conjunto de vozes, esta compilação de vozes, é que tu podes depois ter uma ideia um sentido de história que foi se estabelecendo em Cabo Verde ao longo de todo esse período. E eu não falo só dos políticos, posso falar dos comerciantes, posso falar dos desportistas, dos homens de cultura, porque um país não se faz só com a sua classe dirigente, a sua classe política. Um país também faz da multiplicidade da pessoa, até com a pessoa na rua. Muitas, por exemplo, eu acho que até bastidores, falei com gente que não tinha relevância política nenhuma, mas que, por exemplo, naquele dia do Estado da Várzea, estavam ali. E se estavam ali, o que é que os levou a estar ali? Eu lembro de uma pessoa que me deu o seu depoimento, era criança, o Alveno. Ele estava na Ilha do Salto. Alveno Figueiredo. Exatamente, ele estava ali no miúdo. Mas ele era miúdo, mas qual é o olhar que ele tinha naquele momento 5 de julho de 75? Como é que ele viu aquilo? Aquela fotografia, aquele retrato daquele momento. Para todos os efeitos, foi para as pessoas que participaram naquele momento, foi um dia inolvidável. É uma memória que transportam consigo, para aqueles que ainda estão vivos, é uma memória que conservam até hoje. Agora tens um outro projeto também de grande fôlego, uma outra investigação, essa, digamos, mais académica e essa mais científica, que é sobre a fome. É um corpo que se recusa a morrer. É mais um. O que é que tu vou escrever sobre a fome? Bom, a fome persegue-nos... Sim, aliás, a fome, ela nos persegue-nos desde os primórdios. De vez em quando as pessoas falam de fome, mas, claro, não tem aquela carga de... Sim. Aliás, insegurança alimentar. Nós temos problemas de insegurança alimentar, e o livro mostra isso também. Nós já deixamos de ter as imagens de tragédias alimentares que tivemos em Cabo Verde até 1949. Depois de 1949 não tivemos aquelas cenas à Etiópia, a Biafra, como tivemos aqui. Porque até 1949, qualquer que fosse a seca que houvesse em Cabo Verde, matava no mínimo 10, 20 mil pessoas. Portanto, isto foi até 49. E se isto foi até 1949, quer dizer, é porque alguma coisa teria que acontecer a Cabo Verde. E é precisamente na sequência das fomes dos anos 40 é que depois tens um levantamento de cabo-verdianos que entendem que é chegada a hora de fazer alguma coisa para mudar o quadro a que estávamos sujeitos até então.
Zé Vicente, só para terminarmos esta conversa, estamos agora, o que está na moda é desafiar os cabo-verdianos a idealizar um país, Cabo Verde, 2075. Já se gastou muito dinheiro com essas idealizações. Pois, quando olhas para trás e para este percurso, que avaliação, o que é que não fizemos e que, enfim, devíamos ter feito enquanto nação, enquanto país? Tem-se falado de muita coisa, claro, por exemplo, do ponto de vista económico, há uma coisa que ainda hoje não conseguimos, que é a questão dos transportes, por exemplo. 50 anos depois ainda andamos aqui às voltas com os transportes, a questão da diversificação da economia, que é uma coisa que nós os jornalistas então fartamos de ouvir estas expressões. Enfim, quando olhas projetas este filme dos 50 anos de Cabo Verde... Bem, eu tenho alguma dificuldade em fazer este exercício, primeiro que não falta um jeito para ele. E há pouco eu disse que temos estado a perder oportunidades. Vamos perdendo várias oportunidades ao longo do tempo. Isto é marcante. Desde a época do carvão, a de sim, Porto Grande, sim, desde aí. A época do carvão. Eu lembro-me que, por exemplo, em 74, 75, quando se dá o 25 de Abril, havia 2 setores que Cabo Verde estava em vias de sofrer uma alteração. Por exemplo, a nível da divisão administrativa de Cabo Verde iria passar a ter, ainda no quadro colonial, 2 governadores. Um para a região de Sotavento, que seria o governador-geral, e outro para Barlovento, que seria só de Barlovento. Com 25 de Abril, isto foi a vida. Aliás, esta solução, ou esta medida, surgia na sequência das reclamações que havia a nível de Barlavento em relação, já então, do centralismo que a praia ocupava na nossa vida. Isto, como disseste, já foi a vida, e apesar de ainda hoje estarmos, o Onésimo conseguiu nos anos 90 introduzir a questão da regionalização da questão na ordem. A questão está morta, ou é um debate que pode ressurgir a qualquer momento? Eu não sei, porque é uma questão que rende votos e quem surge com ela sempre faz a exploração, mas depois nunca mais se fala no assunto, ou então não é conveniente. Mas é um dos problemas adiados de Cabo Verde. Por exemplo, outra questão, ainda 74, 75, quando se dá o 25 de abril de 74, Cabo Verde estava em vias de abraçar o turismo como solução económica para Cabo Verde. O certo é que isso foi também a vida, e só já nos anos 90, né, finais dos anos 80 ou nos anos 90, é que surge a questão do turismo como força. Eu, nas minhas investigações, já cheguei a encontrar textos sobre turismo em Cabo Verde, na década de 1950. E há esta coisa espantosa. O Amílcar Cabral, num dos seus momentos de pensar Cabo Verde para o futuro, apresenta 2 ideias que para mim são espantosas. Ele diz claramente que o turismo é uma via a ser explorada por Amílcar Cabral, que morreu em 1963. Outra coisa espantosa também que ele disse nesse mesmo momento é que a Ilha do Fogo poderia ser transformada num centro internacional de estudos geofísicos. Está a ver o tempo que nós estamos a perder. Agora... E só agora é que se criou uma unidade da Universidade de Cabo Verde virada para a vulcanologia. Nós parece que temos uma vocação para perder as oportunidades históricas, que é uma coisa quase atávica. Parece que faz parte do nosso ADN, quer dizer, ir perdendo oportunidades. Sim, mas fica-se com a ideia que há visão, digamos, há essa ambição, é essa visão, mas que depois não se materializa. Sim, porque repara, nós temos um problema de operacionalizar as ideias fabulosas que nós às vezes temos. Por isso é que eu não quero entrar neste exercício, como é que vai ser Cabo Verde daqui a 50 anos, porque eu, se estiver cá, poderei depois ver, mas como é que nós... Já não estaremos daqui a 50 anos. Sim. Mas é uma coisa que eu espero daqui a 50 anos, ou daqui até 500 anos, se quiser, é que enquanto houver Cabo Verde, haja cabo-verdianos. Porque, por exemplo, nós estamos a viver uma fase terrível, que é este êxodo de jovens para fora de Cabo Verde. E ninguém pode dizer que isto não incomoda. Nos últimos 10 anos, se um dia que formos fazer a contabilidade disto tudo, a quantidade de gente que já perdemos. E se estamos a perder essa gente,
É porque a nossa classe política, os nossos governos, deixaram de responder. Deixaram de responder. As expectativas, as Exatamente. aspirações As expectativas e as aspirações que as pessoas continuam a ter. Mas o José concorda com o Presidente que diz que é preciso fazer um estudo para... eu não quero saber disso. As causas, tentar perceber porque é que os jovens estão a sair. Não. Isto é daquelas coisas, por exemplo, esta malta gosta de estudos, vão gastar milhares de contos em estudos para coisas óbvias que estão aí. Bom, agora o INE está a fazer um estudo, um inquérito para apurar as aspirações dos jovens. E precisa disto? Sim, é mais uma lenga-lenga que é para a gente levar. Tu tens milhares de jovens a sair dos liceus. Tu tens jovens a sair das universidades. Depois tens essa coisa terrível também. O despovoamento das nossas periferias. Mesmo aqui em Santiago. Tu hoje vais ao interior da ilha de Santiago. Vês a quantidade de casas vazias, abandonadas. Tu perguntas, onde é que está essa gente? E em alguns lugares tu vês que são abandonos recentes. E a situação repete-se. Santo Antão, São Nicolau, Fogo, Brava. Portanto, se há um desafio neste momento que nós temos a encarar, é este. O que fazer é manter os cabo-verdianos neste território, não é? Exatamente. E a questão dos transportes, já agora? Para transportes eu acho que é... Tu que andas nisto há muito tempo, desde o tempo desde 80 e tal, Cabo Verde estava melhor em termos de transportes? Carlos, antes da independência, os cabo-verdianos, através dos seus barcos, iam aos Estados Unidos. Portanto, tu tinhas, pelo menos, no mínimo, tu tinhas uma escola, tu tinhas uma herança de navegadores que, portanto, importar gente que é para vir e nos ensinar a navegar em Cabo Verde. Eu acho isso um insulto ao nosso passado histórico. Porque nós naquele tempo, é verdade, nas condições que nós fomos capazes, nos nossos meios marítimos, ir aos Estados Unidos. Mesmo depois da independência foram adquiridos muitos barcos. Aliás, havia também uma empresa em parceria com a Guiné-Bissau, a Nagicaf. Nagicaf chegou a ter 3 navios. Santo Antão, Santiago e Ilha do Combo. 3 navios. Aliás, o dinheiro que já se gastou com esta coisa da Cabo Verde Interilhas. Quantas companhias marítimas de Cabo Verdeanos não daria para fazer? O dinheiro que já se gastou com os TACV, nomeadamente os avalos. Quantas companhias que a gente... nós tivemos a capacidade de ser ludibriados até pelos islandeses. Os vikings, afinal, são terríveis, É muita imaginação e buscar os islandeses que é para virem nos ludibriar. Zé Vicente, os governos, por exemplo... E isso, a responsabilidade disso não estou a ver. O primeiro governo, portanto, quando a Cabo Verde ascende à independência, nós estamos nessa crise petrolífera da década de 70. Na década de 90 não me estou a lembrar assim de alguma crise que tenha acontecido. A crise da década de 90 sobretudo, o esvaziamento da ajuda pública ao desenvolvimento. Cabo Verde deixou de ter ajuda pública ao desenvolvimento já nos finais dos anos 80 e é por isso que o PICV é obrigado a fazer a extravação económica. Então, estou a mapear as grandes crises globais que afetaram Cabo Verde, depois com José Maria Neves, já depois de 2001, nós tivemos a crise financeira e económica de 2007-2008 e com o governo de Ulisses Correia e Silva nós tivemos a Covid-19, agora a guerra na Ucrânia. Acredita que, de facto, essa crise sanitária, pandémica, é a pior crise desde 1975, como diz o Primeiro-Ministro? Não, pelos dados, sim. Em 75 nós tivemos uma deflação, um decrescimento negativo de cerca de 16%. Está no meu livro sobre a questão alimentar. Que se repetiu agora. Se eles apresentam esses dados, é óbvio que eu respeito. Depois há uma coisa que temos também que reconhecer, quer dizer, foi quase uma espécie de um momento de teste para Cabo Verde, quer dizer, naquelas condições, ficar aqui sozinho, já com a ideia de estar aqui sozinhos, depois, como é que vinha a comida para nós todos, que foi a preocupação principal que todo mundo teve, porque, repara, apesar de desde 1949 não termos passado por aquelas grandes crises famélicas, nós de repente vimos, afinal, corremos o risco de voltar a ter uma situação calamitosa aqui. E felizmente, pelo menos, conseguimos sobreviver a esse teste de forma airosa, acho eu. Foi precisamente uma questão que fiz há dias, coloquei há dias a Pedro Pires, o que é que era mais fácil, governar Cabo Verde agora ou em 75? Ele diz que, se calhar na altura foi mais fácil, porque agora os cabo-verdianos são mais exigentes. Não só estão mais exigentes, porque o cabo-verdiano
houve uma coisa que mexeu com a psique do Cabo Verde. Repara, 74, 75, criou-se um ambiente político de sacrifícios, de esforço, de juntamão, reflorestar Cabo Verde. A reconstrução nacional. A ideia da reconstrução nacional, portanto, isso criou um quadro favorável a sacrifícios, a salários baixos. Em 1991, o quadro muda completamente. O quadro muda em 91 na medida em que não foi só uma mudança de regime político em 91, foi uma mudança de vida. Nós mudamos a nossa forma de viver em Cabo. Portanto, se antes os salários podiam ser de sacrifícios, a partir de 91 não. A partir de 91 tornou-se, parafraseando novamente o nosso eterno Deng Xiaoping, enriquecer tornou-se uma coisa positiva, uma coisa nobre. E hoje é o que estamos aqui a viver. Um país como este, de dificuldades intensas, tu tens quadros, gente a receber um salário de 500 contos, 600 contos, isto não acabou. Na altura, no Partido Único, o ministro ganhava 10 contos. No início da independência, mas no fim já era 20, 30, mas mesmo assim havia gente que recebia só 5. Portanto, aliás, uma vez uma amiga foi a Burkina Faso, ainda era dado do Sankara, veio lá feliz, porque no Burkina Faso os ministros andavam de Renault 4. Eu disse, e o resto anda de quê? Portanto, essas coisas a gente sempre tem que relativizar. Mesmo isso, quando os políticos falam, a independência, sim, valeu a pena. Claro, valeu a pena, mas depois tu vais... Há um momento que diz, sim, valeu a pena, de 74, 75, mas e os outros? Por exemplo, em relação a São Tomé ou em relação a Guiné-Bissau, sim, nós batemos tranquilamente. Mas agora, se reparas, em 74, 75, Cabo Verde, Açores e Madeira estavam mais ou menos na mesma situação. Cabo Verde estava na mesma situação, Seychelles. Ou Maurício, se quiser. Provavelmente Maurício não, mas Seychelles, hoje. Seychelles provavelmente está muito Aliás, houve um estudo do Banco Mundial há tempos que disse que o modelo de desenvolvimento de Cabo Verde está esgotado há muito tempo e em termos de competitividade e de produtividade. Cabo Verde está muito atrás desses arquipélagos que... Sim, estamos. E esse é que é o problema de Cabo Verde. E não é de hoje. Sempre tivemos essa ideia. Estamos aqui insularizados. Nós padecemos de várias insularidades. Não só... E isso cria um quadro mental que nem sempre é melhor. Não conseguimos ver o que é que os outros estão a fazer ao lado. Não sabemos que os outros estão a correr também, estão à procura dos mesmos mercados, dos mesmos objetivos. Nós estamos aqui tranquilos, inocentemente, a viver nestes 10 grãozinhos de terra, na graça de Deus, convencido que Deus também joga connosco, mas quando os outros estão à procura também daquilo que nós queremos. Zé, esta agora é mesmo para terminar. Quais são as tuas expectativas? O que é que gostarias que mudasse assim no jornalismo em Cabo Verde? É difícil responder a isto porque... Não te vou falar em 2075, daqui a 50 anos. Não, nos próximos anos. Até 2030. Repara, o jornalismo está a perder valor também, está a perder qualidade, porque quadros com... Eu já estou a pendurar as botas pela idade, já estou em processo de reforma e eu espero que a classe continue a crescer, que haja gente Está a rejuvenescer, pelo menos. Sim, assim, rejuvenescer, a gente nova que chega. Espero que haja... Acho que o modelo de jornalismo que nós praticamos é esse modelo que é muito institucional, muito da agenda. Claro que não se pode generalizar, claro que não se pode generalizar, não é? Há privados também que estão a fazer um excelente trabalho. Cabo Verde tem um grande problema, que é o mercado. Quando a democracia, agora vai haver rádios, vai haver jornais, não sei o quê, televisões, e onde é que estão? Porque repara, com este mercado, quando os órgãos públicos vão ao mercado buscar a pouca publicidade que existe, o que é que fica para os privados? Não fica nada. Portanto, este modelo também não é promissor. E aqueles que existem, o cidadão que compra um jornal, seja ele qual for, devia ter a consciência de que é um bem precioso que está a ter nas mãos. Porque a luta que é preciso fazer para manter um jornal privado vivo em Cabo Verde, essa luta não é fácil. Os custos estão incomensuráveis. E espero que haja gente com garra, gente com disponibilidade com esse espírito de missão. É esta mensagem que estás a deixar aqui aos jovens jornalistas. Sim, de continuar a prestar um serviço, porque uma sociedade, mesmo qualquer que seja, mas sobretudo uma sociedade democrática, sem órgãos
privados, sem órgãos mesmo públicos, mas com públicos que sejam capazes de atuar com decência. Porque às vezes eu vejo umas situações, mas como é que isto ainda acontece em Cabo Verde? Por que não há mais cuidado até na abordagem? Eu acho, por exemplo, a nível da comunicação social pública, as coisas estão burocratizadas, já estão, aquilo parece praticamente funciona ao piloto automático. São as notas dos serviços que vão chegando e os jornalistas vão atrás das notas, não há quase que nenhuma novidade. Ouvir ou não ouvir o noticiário, às vezes em Cabo Verde, que a gente, para quê? É o que aconteceu ontem, o que aconteceu na semana passada. E a coisa também repete-se, assim, uma certa rotina também com os nossos jornais, que também ficam um quanto atrelados à agenda que os vários poderes vão tentando estabelecer. Portanto, é neste quadro que, como cantaria o outro, minha fim já está perto. José Vicente, muito obrigado então por este exercício de memória também, por este percurso, pelos 50 anos de independência de Cabo Verde. Eu espero ver-te também num balanço dos próximos 100 anos, agora 2075, cá estaremos para falar deste Cabo Verde. Está bem, boa